Atenção, atenção. Nossos repórteres acabam de nos trazer uma notícia de última hora. Faleceu agora há pouco, aos 87 anos, Chiquinha Gonzaga. É uma notícia que abala a todos nós. Chiquinha, a compositora da marchinha Ó Abre Alas e tantos outros sucessos. Chiquinha, de tantas lutas, de tantos carnavais, resolveu nos deixar justamente nestes dias de folia. Voltaremos logo mais com uma homenagem especial à inesquecível Chiquinha Gonzaga. Fiquem agora com aquele que sem dúvida foi o seu maior sucesso, na voz da jovem cantora Maria do Amparo. Oi, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Depois que uma mulher compôs a primeira marcha de carnaval em 1899, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Chiquinha Gonzaga misturou ritmos europeus e africanos para criar uma música popular e brasileira, ao mesmo tempo que abria caminho para a independência da mulher no século XX. Chiquinha Gonzaga já começa a causar escândalo na sociedade carioca do Império antes mesmo de nascer. É que ela ainda está na barriga de Rosa quando a moça pobre mestiça cai de amores por José Basileu da tradicional família Neves Gonzaga. O rapaz não ouve os argumentos do pai de que aquela união podia estragar todo o futuro da carreira militar que ele teria pela frente. Quando Rosa, então, dá à luz em 1847, José Basileu assume a menina e promete que vai fazer de Francisca Edviges de Neves Gonzaga uma digna dama da corte de Dom Pedro II. Ela nasce bastarda, de mãe solteira, mulata, e isso tem um sentido importante naquele tipo de sociedade em que vivíamos, no século XIX, uma sociedade escravista e colonizada. A grande coisa curiosa do nascimento da gente Chiquinha Gonzaga é o fato dela ter um pai, de uma certa maneira, importante, da família de Caxias, Lima e Silva, e ter uma mãe paupérrima, mulata, pobre, filha de uma mãe talvez mais pobre ainda, Tomásia. Então, essa aqui é realmente, eu acho que é a parte importante, sabe? Esse descompasso entre o pai e a mãe. E isso gerou uma figura excepcionalmente inteligente, genial, e que acaba, acho que só o exemplo dela acaba com esse preconceito de cor, se alguém ainda tiver no Brasil. A primeira providência é contratar o cônego Trindade, amigo da família, para ensinar a menina as primeiras noções de ciências, língua portuguesa, latim e catecismo. Mas o grande símbolo da cultura refinada da Europa que a sociedade brasileira quer imitar é o piano.
O Rio de Janeiro da época chega a ser chamado de a cidade dos pianos. Um comentário de um cronista, de um viajante alemão, que disse que havia mais piano, que era a cidade onde havia mais piano que ele jamais tinha pisado. Cidade dos pianos. Cidade dos pianos. Todo mundo ficava... Esse som das canções, das músicas, ecoava pela cidade. E para a educação de Francisca ser completa, ela deverá ter aulas de instrumento com o respeitado maestro Lobo. José Basileu só não imaginava que quando Chiquinha tocasse os primeiros acordes daquele simples objeto de status social, iria se apaixonar perdidamente pela música. No Natal de 1858, o tio e padrinho de Chiquinha, Antônio Eliseu, flautista nas horas vagas, monta uma pequena orquestra na família. Chiquinha, então, com 11 anos, acompanhado do irmão Juca, apresenta ao piano sua primeira composição, a Canção dos Pastores. Quando faz 13 anos, Chiquinha já aprendeu a ler, escrever, fazer contas e tocar piano muito bem. José Basileu, então, reflete que uma boa moça não precisa saber mais do que isso e decide que está na hora de arrumar um bom casamento para ela. Chiquinha se casa aos 16 anos de idade. É importante corrigir isso, porque até então todos os relatos ou biografias sobre ela trabalhavam sem documentação. A certidão de casamento dela é muito clara. E ela se casa em novembro de 63 e consta da certidão a assinatura do padrinho, ninguém menos do que Caxias, então Marquês de Caxias, padrinho do casamento. Para quem nasce bastarda, essa ascensão social é espetacular, porque o pai simplesmente legitima o nascimento dela, reforma a sua certidão de nascimento para prepará-la para um bom casamento. O escolhido é o jovem, bonito e rico comandante da Marinha Mercante, Jacinto Ribeiro do Amaral. Em novembro de 1863, o pai entrega a mão da garota, certo de que cumpriu o objetivo de fazer da menina uma dama. Era uma pessoa completamente livre nesse sentido, namorava, dizia-se até que ela namorava até padre de tanto. De repente ela é enquadrada num casamento que ela não tinha praticamente vontade de fazer nada, quer dizer, vontade ela tinha, mas não tinha possibilidade de realizar essas suas vontades, né? Fora o fato de ter que cumprir com as obrigações conjugais e de mudar o nome para Francisca Edviges Gonzaga do Amaral, para Chiquinha pouca coisa mudou com o casamento. Ao invés de receber ordens do pai, agora recebia ordens do marido. Mas para ela isso não importava, desde que a deixasse tocando seu piano. O casamento dura cerca de 5 anos, mas o suficiente para que ela tivesse 3 filhos nesse casamento. Em 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai declararam guerra ao Paraguai. Jacinto aluga ao governo o navio mercante São Paulo, do qual é proprietário em sociedade com o Barão de Mauá. Além de transportar soldados, armas para a guerra, também leva a mulher e o filho. O marido tentou enquadrá-la nisso, né? Inclusive a coisa o fato dela gostar de música, ele logo, aquilo era uma concorrente para ele, o piano. Então ele procurou, e quando ele viu que aquilo não estava dando certo, porque ela faltava sempre o piano, ele procurou levá-la. Ele começou, como tinha um navio Marinha Mercante, depois teve vários e tudo, e procurou levá-la, que ela fosse também a bordo. Então, a bordo não tinha piano, estava tudo resolvido. Para amenizar a saudade do seu piano, Chiquinha consegue arrumar um violão. E mesmo a bordo do navio, não fica longe da música. E acabou ficando a coisa colocada da seguinte maneira, o marido colocou ou ele ou eu, ou o violão ou eu, e ela preferiu o violão. Com 3 filhos, Chiquinha dá sua primeira amostra de insubordinação aos rígidos costumes da época e separa-se do marido. Quando a Chiquinha se separa do Jacinto, o primeiro marido, a família fechou as portas para ela e a declarou morta. Até a morte do pai, o nome dela não foi pronunciado mais em família. Isso era uma afronta, era um mau exemplo e um verdadeiro estigma. Para uma mulher significava marginalização. Quando ela soube que o Basileu, o pai dela, estava no leito de morte, ela pediu para o Juca ser intermediário para ela se despedir dele, ou pedir perdão, sei lá, alguma coisa. Ela sentou praça, assim, por desafio, na esquina da casa do pai, o pai para morrer, aquela agonia, e o Juca resolve interferir. Ele se aproximou então do pai, o pai moribundo, e ele diz: papai, Chiquinha está aí fora e quer ver o senhor. O velho, morrendo, diz a seguinte frase: Chiquinha, minha filha, de há muito já é morta.
e não a recebeu. Naquela época, nos últimos 8.000 anos, a mulher foi reduzida às suas dimensões de procriadora. Então, o inconsciente coletivo não aguenta, não engole a mulher que se destaca no mundo masculino. E foi o que aconteceu com Chiquinha Gonzaga. Ela não só era uma mulher plena, como também ela invadiu o domínio dos homens e com muita pertinência. Uma mulher do século passado que ousou viver do seu trabalho, uma musicista maravilhosa que abriu as portas para a música popular brasileira, para uma coisa que no século passado a mulher que trabalhava ou era a prostituta ou então a criada de servir. Ela ousou viver da música sendo uma compositora. Órfã da família, Chiquinha é adotada pela boemia carioca. A mudança de ambiente modificou completamente Chiquinha Gonzaga, né? O pessoal da época, o pessoal da música, que realmente adorou essa nova companheira, né? Que era uma mulher de grande talento, e ela passou realmente a frequentar esse meio dos chorões, a começar pelo Calado, que foi um dos fundadores do choro, que era um músico excepcionalíssimo. Chiquinha vira a protegida do flautista Calado, um dos músicos mais populares da cidade, que dedica a ela a polca, querida por todos. O escritor Machado de Assis escreve sobre o sucesso da polca, que agita os salões de festas do Império. É simples, 4 compassos e muito saracoteio. Cinturas presas nos braços, gravatas cheirando o seio. A polca começa a se tornar choro, porque o choro, na verdade, é uma polca tocada à moda brasileira. E justamente o forte da Chiquinha, vamos dizer, a maior parte das músicas que ela compôs na vida inteira seriam polcas, que os brasileiros tocariam como choro, né? Ela fez valsas também. E é justamente aí ela surge com 2 grandes compositores que com ela vão formar o trio mais importante de autores da música brasileira no final do século XIX e começo do século XX, que são Ernesto Nazaré e Anacleto de Medeiros. Ela logo se torna pioneira, compositora, sempre com o apoio desse grupo, dos Grandes Chorões. A influência do Calado é sentida logo na primeira parte da sua produção musical. Apesar dos galanteios do flautista, o coração de Chiquinha já batia por um outro homem, o jovem engenheiro João Batista de Carvalho. João Batista de Carvalho frequentava a família, tanto a sua família de origem, Gonzaga, como a sua família conjugal. Quando a Chiquinha se junta a ele, os comentários são de que a coisa já rolava há bastante tempo. E ela largou a família e foi morar na verdade, acampar com o Carvalhinho, né? Ela estava muito feliz nesse segundo casamento, estava muito feliz nisso, mas acontece que o marido, esse segundo marido, que era ótimo, assim, no sentido oposto quase ao primeiro marido, ou seja, extrovertido, brincalhão e tudo, mas ele não era como ela concebia. Eu acredito que o fracasso no casamento de Chiquinha era basicamente por causa do seu temperamento. Era incompatível esse temperamento com a vida de casada. Além disso, o Carvalhinho era um homem, um bom vivant, sedutor, mulherengo. Então ela pegou o marido com outra mulher. Isso realmente foi muito... Ela sentiu demais isso e isso foi... Ela não conseguiu segurar essa barra e o segundo casamento se desfez por isso, né? Mais uma vez, Chiquinha deixa o marido e vai morar com o filho numa pequena casa no bairro de São Cristóvão. Para sobreviver, o piano vira um instrumento de trabalho. Numa época cheia de preconceito, numa época muito machista, prejudicava qualquer atividade que ela, porventura, se aventurasse a ter. Mas a personalidade dela era tão forte que ela passou por cima disso tudo
e, apesar disso tudo, se consagrou não só como uma grande artista, mas como uma mulher de grande personalidade, que teve coragem, inclusive, de afrontar os preconceitos da sua época, e ir em frente e vencer e se consagrar. E ela se impunha e era absolutamente respeitada. E, ao mesmo tempo, ela tinha uma vida, a vida particular dela era uma vida privada, era uma vida dela. Ninguém sabia com quem a Chiquinha dormia, com quem a Chiquinha andava. E, no entanto, nós sabemos, por todos os indícios, que ela era uma mulher extremamente liberada. Eu tenho a impressão que ela foi para a cama com quem ela quis ir. E, inclusive, dizem que um dos amantes dela, um dos grandes casos dela, foi o maestro Carlos Gomes. Com a ajuda de Calado, Chiquinha começa a dar aulas de piano e a tocar em bailes, justamente na época em que a música começa a se abrasileirar. Chiquinha viveu num tempo onde a música de salão, de entretenimento, predominava. E qual era essa música? Quais eram os ritmos? Polcas, mazurcas, valsas, alegres quadrilhas. Enfim, o que se ouvia na Europa, nos salões da Europa, ouvia-se no Brasil. Ela, naturalmente, não só ouviu, como possivelmente, como menina, tocou essas músicas, né? Assimilou-as, para mais tarde, de uma maneira muito original, mesclá-las à música possivelmente africana que ela escutava nas ruas do Rio de Janeiro. Então, essa metamorfose dos ritmos vai se dando aos poucos nas mãos de Chiquinha Gonzaga, de uma maneira muito especial. Talvez mais do que Nazaré, do que outros, ela soube captar esse ritmo que começa a se tornar tão brasileiro. Em fevereiro de 1877, durante uma festa na casa do maestro Henrique Alves Mesquita, Chiquinha senta-se ao piano e começa a dedilhar de improviso uma melodia com que havia sonhado na noite anterior. Aos poucos, juntam-se a ela as flautas de Calado e Saturnino, o violino de Patola e vários violões e cavaquinhos. A música toma conta da casa, chamando então a atenção de todos, vizinhos e pessoas que passam pela rua. A primeira composição de Chiquinha Gonzaga é batizada de Atraente. A partitura de Atraente ganha uma publicação com capa ilustrada e com o retrato da compositora. Feito a bico de pena por um dos mestres da época, o português Columbano Bordalo Pinheiro. Várias edições se esgotam sucessivamente, vendidas às portas das casas. Como o fonógrafo ainda não existia, a polca atraente ganha a cidade através do meio principal de difusão de música na época, os assovios. Atraente foi a primeira composição dela, não a primeira cronologicamente, foi o primeiro sucesso, realmente foi uma venda excepcional. E ela teve depois outras músicas com bastante sucesso e outras menos, mas realmente Atraente foi uma coisa deslumbrante, uma coisa que marcou realmente a música popular brasileira da época, principalmente em relação ao sucesso que foi feito e ao aumento de tiragens das músicas, até então vendiam 200, 300 exemplares, esse sucesso passou a ser de milhares de músicas, né? Atraente foi realmente um sucesso espetacular. Aos 29 anos, bela e livre, a compositora Chiquinha Gonzaga passa a ser conhecida em todo o Rio de Janeiro. Mas a popularidade não era considerada uma virtude para a elite da época. O sucesso de Chiquinha provoca a ira da família Gonzaga, que passa a destruir as partituras postas à venda. Os pais e o ex-marido também não permitiam que ela visse a filha Maria. E na cidade, cantavam-se quadrinhas satíricas, procurando atingir a sua dignidade. Chiquinha responde com novas composições e cada vez mais sucesso e ousadia. Ao contrário das mulheres da época que cobrem a cabeça com discretos chapéus, Chiquinha choca ao usar um lenço de seda amarrado com um nó sobre os cabelos. Era indecente a mulher sair sem chapéu naquela época, não é? Então a mulher tinha que cobrir a cabeça. E ela não tinha dinheiro para comprar chapéu. Ela mesma costurava suas próprias roupas. Então ela achava uma forma de botar o lenço
assim, desse jeito, como se fosse chapéu. Eu botava um lenço à guisa de chapéu. Mas mesmo assim as mulheres vaiavam na rua, agrediam. No final do século passado, chega ao Brasil importada dos vaudevilles parisienses a moda do teatro de revista. Artistas franceses radicados no Rio inovaram as peças teatrais, transformando-as em operetas e ações curtas, todas de caráter satírico. À medida que as peças francesas foram sendo adaptadas, o teatro musicado tornou-se mais acessível ao grande público. Composto de diversas influências, nascia assim o teatro de revista brasileiro, gênero de espetáculo característico do Rio de Janeiro no século XIX. A estreia do gênero foi marcada pela peça O Rio, em 1877, de Arthur Azevedo, que retratava de forma humorística os principais acontecimentos políticos e sociais do Brasil naquele ano. Uma coisa importante é que, até então, o que existia em teatro, em termos de música, era ópera, principalmente, né? E Chiquinha Gonzaga logo percebeu que podia fazer também música de teatro revista. Então ela é uma das pioneiras disso. Em 1883, Chiquinha recebe de Arthur Azevedo uma encomenda para musicar a peça Viagem ao Parnasso. Depois do trabalho praticamente pronto e aprovado pelo autor, a sua partitura é rejeitada pelo empresário da companhia. É que uma mulher musicar uma peça de teatro era atrevimento demais para os padrões morais da época. Um dia ela bate no Arthur Azevedo e pede uma chance, já que ela é uma compositora. Mas ele trouxe o empresário dele. E o empresário disse assim, tudo bem, sua música é bonita, mas tem que botar um pseudônimo francês e nome de homem. Ela pega as partituras e vai embora. Chiquinha não desiste. E 2 anos depois dá o troco, musicando a opereta de costumes, A Corte na Roça, de Palhares Ribeiro. Mais uma vez, Chiquinha inaugura um fato inédito. Uma peça com músicas compostas por uma mulher. A peça estreou em uma noite de sexta-feira e o pouco público presente aplaudiu com entusiasmo, pedindo bis para o número final em que os atores dançavam o machixe. A música de Chiquinha é aclamada pela crítica. Francisca Gonzaga, ou Chiquinha Gonzaga, tem revelado em todas as suas inspirações o cunho característico da música nacional. Porque nós temos, não uma escola de música como a Alemanha, a Itália, mas um estilo próprio e profundamente caracterizado pelas suas ondulações faceiras e graciosas, requebros de ritmos das canções, trovas e danças que se distinguem assaz fortemente por um adorável pico de lascívia, bem próprio, aliás, das condições climáticas em que vivemos. O sucesso de A Corte na Roça faz com que Chiquinha vire o nome da moda e passe a ser requisitada pelos principais autores teatrais para musicar suas peças. Alguns meses depois, estreia sua segunda peça, A Filha do Guedes, com uma das maiores companhias da época. Quando se abrem as cortinas, no palco está a banda da Polícia Militar, que junto com a orquestra da companhia, inicia a introdução sob a regência de Chiquinha Gonzaga. A imprensa, na época, não sabia como chamá-la e comenta que a compositora que estreava essa semana como maestra, se é lícito afeminar o termo, eles não conheciam o feminino de maestra. Ela se torna maestrina em 1885. Chiquinha, que já se consagrara como pianista e compositora, passa a ser a primeira maestrina brasileira. Além das atividades artísticas, Chiquinha mergulha nas campanhas pela libertação dos escravos. De porta em porta, vende suas partituras para angariar fundos à Confederação Libertadora para a compra de alforrias.
pessoalmente, Alforria, um escravo, Zé Flauta, músico. Eu vejo isso como uma forma dela condenar o atraso social. Ela era vítima, né, com seu comportamento ousado, dessa sociedade. Então, participar dessa luta era uma forma também de condenar esse atraso. Além disso, para um artista, é uma forma muito grande de popularização. Porque a Chiquinha Gonzaga, preciso analisar apenas não como compositora, né? Ela foi uma mulher que rompeu com os padrões de uma época, né? Em que a mulher era o anjo tutelado da casa, não podia sair da casa porque era ali, o lugar dela era apenas ali. E ela participou de campanhas muito importantes, né? Campanha da abolição, campanha da República, não apenas dizer que era a favor, né? Ir para a rua fazer panfletagem, né? Botando o prestígio dela como artista a serviço da campanha da abolição e da República. Forma que merece esse destaque fundamental na vida dela. A participação do artista na política, isso é importante. Em 13 de maio de 1888, sob pressão da campanha abolicionista, a princesa Isabel assina a Lei Áurea e exige que se extingua a escravidão no Brasil. Com a vitória, Chiquinha passa a se dedicar a uma nova causa, a República. Alheios à agitação política, no dia 9 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II, sua filha a princesa Isabel e o conde D se reúnem no palácio para ouvir a demonstração de um magnífico aparelho, o fonógrafo. Os inventores liderados por Edison dizem que dentro de pouco tempo o maravilhoso invento chegaria a tal perfeição que ninguém mais precisaria ir a teatros escutar orquestras e cantores, porque qualquer um poderia ter dentro de sua própria casa todas essas altas manifestações de arte. A família real ainda está extasiada com o fonógrafo quando, uma semana depois, no dia 15 de novembro, é deflagrado o golpe que faz do Brasil uma república. Em 1894, o navio francês Duquesne, comandado pelo almirante Fournier, visita Guanabara. Uma tarde, um grupo de oficiais franceses entra na casa Bushman e Guimarães à procura de músicas brasileiras. Encantados com as melodias assinadas por F. Gonzaga, eles admiram-se a saber que se tratava de uma mulher. Durante os 3 meses em que fica ancorado, Chiquinha participa de festas e concertos a bordo do navio, sempre com a banda francesa executando as suas composições. No último dia da visita, Chiquinha ganha do almirante Fournier um broche com os primeiros acordes da valsa Valquíria e o título de Alma Cantante do Brasil. A homenagem é merecida. Nos últimos anos do século, os tangos, habaneiras, chulas e machiches de Chiquinha Gonzaga tomam conta dos bailes e assobios de toda a cidade. Aos 52 anos, no final do século, a compositora encontra aquele que seria o seu companheiro até o fim. O jovem português João Batista Fernandes Lage, de 16 anos. Mais um escândalo na vida de Chiquinha Gonzaga. Na verdade, era da idade do filho dela. Ela se apaixonou perdidamente por ele. E vice-versa. E ela o levou para Portugal, discretamente. Quando ela voltou, acho que 2 anos depois, ela o apresentou como filho dela. Um filho que ela tivesse tido em algum lugar, entendeu? E esse garoto ficou com ela até, se eu não me engano, a morte dela, o Joãozinho. O carnaval, que acabaria por se converter na maior festa popular do país, chegara ao Brasil no século XVII, trazido pelos portugueses. Chamado de intrudo, era uma brincadeira na qual as pessoas atiravam bexigas com água e farinha umas nas outras. No fim do século XIX, surgem as sociedades carnavalescas, como os cordões, os blocos, os ranchos e os cursos, que desfilam, dançam e cantam.
No Carnaval de 1899, Chiquinha pode ver da sua casa, no Andaraí, as evoluções do cordão rosa de ouro. Inspirada pelos requebros e contorções dos figurantes negros do cordão, Chiquinha senta-se ao piano e compõe aquela que seria sua mais célebre criação, O Abre Alas, a primeira marcha carnavalesca. Ela se inspirou nos ensaios do Rosa de Ouro, escreveu uma marcha no andamento do cordão, que é um andamento ainda das procissões, das antigas procissões religiosas, e com a palavra de ordem dos cordões, que era o Abre Alas, e cria a primeira marcha que vem a ser chamada Marcha de Rancho ou Marcha Rancho. O carnaval brasileiro passa a ser musicado a partir de 1917, quando surge o samba pelo telefone do Donga. Até então, até 1917, as músicas que se tocavam no carnaval não eram carnavalescas, não eram feitas para o carnaval. Agora, antecedendo esse advento da canção carnavalesca, para vocês verem como a Chiquinha era uma pessoa avançada para a sua época, ela faz, em 1899, uma canção carnavalesca. Quer dizer, 18 anos antes da canção carnavalesca se estabelecer, ela já fazia uma canção carnavalesca, que foi grande sucesso. Nos anos seguintes, o radialista Almirante, o historiador Almirante, conta nas colunas que ele escreveu que os carnavais da primeira década do século foram marcados pela execução dessa música, O Abre Alas. Um século depois, O Abre Alas seria o grande sucesso do Carnaval em 1997, ano em que Chiquinha é a principal homenageada da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Chiquinha escreveu em notas musicais, piano me diz quem é, a pioneira, piano me diz quem é, a machiceira, rosa de ouro nunca foi de brincadeira, piano me diz quem é, a pioneira, piano me diz quem é, a machiceira, rosa de ouro nunca foi de brincadeira, mulher, a mulher guerreira. De 1902 a 1910, Chiquinha faz uma série de viagens à Europa para conhecer de perto os grandes centros de onde o Brasil importara por tantos séculos os ritmos musicais. Mas o que ela pode ver é que a música popular brasileira já começava a se transformar em um produto de exportação. Chiquinha esteve viajando pela Europa, foi várias vezes, e chegou a escrever para teatro português durante algum tempo. Isso fez com que ela se tornasse conhecida em Portugal, na Europa. Mas acredito até que a sua música daqui para frente até pode ser mais, vai ser mais divulgada cada vez mais no exterior, porque o estilo de música que ela escreveu, aquela sonoridade, se identifica muito com a música, o ragtime dos Estados Unidos, que já foi ouvido muito, mas ainda temos Chiquinha Gonzaga para apresentar. Quando foi a Portugal, ela não só mostrou o talento dela, com as músicas dela também, mas ela passou, inclusive, a fazer música portuguesa e tão bem feita, ou talvez não quero dizer melhor para não ofender os portugueses, mas de altíssimo nível. Ao voltar para o Brasil, Chiquinha compõe a opereta Forrobodó, uma verdadeira tradução da gíria carioca. Forrobodó teve mais de 1.500 apresentações. Os empresários ganharam muito dinheiro, mas em uma época em que ainda não havia os direitos autorais, Chiquinha e outros autores tiveram que se contentar com os aplausos do público. O sucesso popular e também na Europa de Chiquinha finalmente acaba repercutindo aqui, na elite brasileira. Em 1914, o seu tango Corta Jaca, executado ao violão, foi incluído no programa da recepção no Palácio Presidencial do Catete. A convite da primeira-dama, a caricaturista Nair de Tefé, mulher do presidente Hermes da Fonseca.
A dona Naí, ela mesma relatava que chamaram a atenção porque nas festas do Palácio do Catete, do Palácio do Governo aqui no Rio, não se tocava música brasileira. Então ela pediu ao professor de piano, ao professor de violão, aliás, que ensinasse alguma peça para ela. E o professor lhe ensinou o Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga. Então, na última recepção que eles deram em Palácio, dona Naí de Tefé, pessoalmente, a primeira-dama do país, executou ao violão, que não era um instrumento muito bem visto, esse tango, portanto, machixe, né, de Chiquinha Gonzaga, chamado Corta-Jaca. Como o senador Rui Barbosa havia perdido a eleição para Hermes da Fonseca e durante toda a administração do presidente ele fez uma campanha, né, violenta, isso gerou um escândalo público e principalmente um discurso de Rui Barbosa, que é uma peça que revela um grande preconceito contra a música brasileira, a música nacional. Uma das folhas de ontem estampou em facsímile o programa da recepção presidencial, em que, diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca de que eu ouvira falar há muito tempo, que venha a ser ele, senhor presidente, a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas, nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner. E não quer que a consciência deste país se revolte, que as nossas faces se enrubesçam e que a mocidade se ria. Essas manifestações em relação à cultura brasileira autêntica, isso já acontecia naquela época. Desde 1911, Chiquinha vinha participando de mais uma campanha. A luta pelo reconhecimento dos direitos autorais no Brasil. Em 1917, vem a vitória com a fundação da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT, da qual ela seria a sócia número 1. Essa é a importância, uma das mais importantes contribuições da Chiquinha para o meio artístico. É interessante observar que a defesa, né, proteção, arrecadação do direito autoral no Brasil partiu da luta de um compositor popular. A Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que é pioneira, fundada em 17, pioneira na defesa e arrecadação do direito autoral, foi uma ideia de Chiquinha Gonzaga desde o começo do século, quando encontrou na Europa músicas suas editadas sem a sua autorização. Embora a SBAT surja com o nome de Autores Teatrais, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, é uma luta do compositor. No caso, o compositor para teatro, o maestro, no caso a maestrina, porque é uma profissão de mais prestígio do que o mero compositor popular. Em 1911, ela lidera essa luta que poderá ser objetivada com a criação das SBAT em 1917, após a promulgação do Código Civil, que este sim previa dispositivos sobre o direito autoral. Então eu poderia dizer a você que a nossa lei atual nasceu da inspiração desse Código Civil, que hoje está revogado nesse capítulo, porque tem uma lei que abrange todo esse assunto. Então, em 1917, havia o Código Civil Brasileiro em vigor e muito forte, que sugeria que os autores se organizassem em sociedade, razão pela qual a SBAT foi fundada em 1917. Em 1933, aos 85 anos, Chiquinha compõe sua última peça, é Maria, uma opereta escrita por Viriato Correia.
Dia 28 de fevereiro de 1935, em pleno carnaval, Chiquinha morre aos 87 anos, deixando 77 peças teatrais e mais de 2.000 composições musicais. Estamos de volta, caro ouvinte, ainda emocionados com a perda da grande Chiquinha Gonzaga. Mas temos a certeza de que a sua obra nos acompanhará por muitos e muitos carnavais. Sou morena, bonita e galante, tenho raios e setas no olhar, e nem pode uma lira de Dante os encantos que tenho cantar. Quando passo os pilantras me olhando, de binóculo erguido com a dor, dizem todos se bamboleando, abrasados em chamas de amor. Ai, morena, morena querida, tu nos pões a cabeça maluca, pisa, mata, destrói essa vida. Morena, morena, eu machuco deveras a todos, até fico contente por isso, ao fitá-los os deixo por loucos, pois fitando-os lhe deito feitiço. Sou morena que quando passeio deixo cauda de luz como um astro, é uma régua de gente que veio me dizendo, seguindo meu rastro. Mas a culpa não é minha, é dos homens que vêm com a dor, me julgando dos céus a rainha, me dizer abrasados de amor. Morena, morena. O que ela deixou da obra musical é de grande importância e que cada vez mais se torna mais importante. E como eu disse, vai atravessar cada vez mais a fronteira. Não vejo, no fim do século XX, na era da internet e na era da grande velocidade de mídia da televisão, eu não vejo nem grandes compositores homens, quanto mais uma compositora mulher do porte de Chiquinha Gonzaga. No fim do século, eu acho um período de obscurantismo. Essa é a verdade. Um aspecto que eu gosto muito de ressaltar é o humor. Ela é única a ter humor. Eu até costumo me referir a ela como nosso Satie de Sage. Às vezes eu dou risada quando eu vejo os títulos das músicas dela. Quando estava mais velha, ela ficava na esbate, e quando vinham os músicos, os autores, ela, quando não gostava, ela escondia o cafezinho. Ela disse, não, para os amigos tudo, para os inimigos nem cafezinho. Os olhos da Chiquinha eram muito brilhantes, embora a idade era muito viva, não é? Então, uma vez estavam conversando aquela roda toda, e eu, calouro ainda no meio teatral, eu estava meio de banda, assim, quando passou o Custódio Mesquita, que era meu parceiro, aliás. O Custódio Mesquita era um homem lindíssimo, né? Quando ele subiu a escada, ela entrou na sala, ela foi seguindo, assim, aquele olhar meio assim, ele já desapareceu, e ela apertando um pouco os olhos para ver melhor. De repente ela comentou, não tão baixo que a gente não ouvisse, se eu tivesse menos 50 anos. Era uma criatura sensacional, né? Ao abrir alas para a passagem de Chiquinha Gonzaga, o Brasil liberta seus escravos, transforma-se em uma república, começa a dar voz às mulheres e ganha uma música popular e brasileira.